Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda à prática de meditação de hoje. Agradeço a sua presença nesta prática. Lembrando você que gosta das meditações e gosta também dos ensinamentos do mestre Ryu Hokawa, por favor compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e deixe o seu comentário também. Dessa maneira, mais e mais pessoas poderão conhecer os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa e meditar aqui com a gente também. O tema de hoje são 3 maneiras para melhorar os seus relacionamentos. Há um tempo que nós temos conversado sobre essa questão dos relacionamentos interpessoais, visto que grande parte do sofrimento das pessoas ele é resultado do relacionamento com outras pessoas, seja com os familiares, seja no trabalho, na família, nos vínculos matrimoniais, pais e filhos, enfim, muitas vezes esses sofrimentos acabam acontecendo. E hoje a gente vai falar sobre 3 passos, são 3 maneiras bastante simples e de rápida prática para a gente conseguir melhorar os relacionamentos. O primeiro ponto é você saber que cada pessoa tem perspectivas diferentes, que cada pessoa tem maneiras de pensar diferentes umas das outras. É muito importante que nós busquemos a compreensão. Assim como está escrito no Sutra Dharma do Correto Coração, tenha para com os outros compreensão e faça quanto a si mesmos reflexão. Quem recita diariamente o Sutra está acostumado com essa frase, eu vou dizer novamente porque ela é de fundamental importância. Tenha para com os outros compreensão e faça quanto a si mesmos reflexão. É muito importante que nós tenhamos a capacidade de admitir e reconhecer que as pessoas pensam de maneira diferente de nós. Isso é porque cada pessoa ela nasceu num ambiente diferente, ela teve pais diferentes, educação diferente, tudo é diferente de nós. Por exemplo, uma pessoa que nasceu na década de 30, na década de 40, ela vai ter uma perspectiva diferente da minha ou da sua. Uma pessoa, dependendo da faixa etária dela, dependendo da família com quem ela foi criada, com as pessoas com quem ela se relacionou, o tipo de estudos que ela teve, a maneira de pensar muda. E desarmonia é gerada quando a gente não consegue admitir essas diferentes maneiras de pensar e instintivamente ou até mesmo de maneira inconsciente, a gente acaba forçando a nossa maneira de pensar nas outras pessoas. Por isso que é muito importante que você tenha a capacidade de compreender as outras pessoas. Compreender as outras pessoas é algo muito difícil e treino é necessário para que a gente consiga fazer isso. A alma de cada pessoa ela veio reencarnando há milênios e a alma de cada um de nós tem uma série de experiências acumuladas. E compreender 100% de uma pessoa é uma tarefa praticamente inviável, porque cada pessoa tem uma história, cada alma de cada pessoa tem uma história milenar. É como se você quisesse ler todos os livros de uma biblioteca. É praticamente impossível ler todos os livros de uma biblioteca. Você tem que ler um de cada vez e mesmo assim não é possível ler todos. Entender uma pessoa ou compreender uma pessoa como um todo é tão difícil como você ler todos os livros de uma biblioteca. Por isso, busque todo dia compreender um pouco mais as pessoas, compreender a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de viver de cada pessoa. E ao invés de julgar, criticar ou condenar as pessoas, busque compreender as pessoas e reconheça que se você tivesse nascido nas mesmas condições, com o mesmo cérebro, os mesmos pais, a mesma família, o mesmo ambiente, se você tivesse nascido nas mesmas condições de uma pessoa que, por exemplo, você não gosta, ou se você estivesse na mesma posição que ela, possivelmente você agiria da mesma maneira. E é por isso que a gente não tem o direito de julgar ou condenar as pessoas. Tudo o que a gente pode fazer é compreender as pessoas. Isso gera generosidade e tolerância.
E é dessa maneira que você vai conseguir melhorar os seus relacionamentos interpessoais. Ninguém quer ficar perto de alguém que está sempre julgando as outras pessoas. Por incrível que pareça, a mente humana ela emite vibrações e as pessoas captam essas vibrações. E se uma pessoa tem uma tendência muito forte de julgar ou condenar outras pessoas, essas pessoas vão captar essa sensação, essa vibração, e elas vão acabar se afastando instintivamente dessa pessoa. Por isso, busque cultivar a generosidade, a tolerância, a compreensão. Isso é possível estudando os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa, entendendo a verdade desse mundo, a verdade do mundo espiritual e buscando se colocar no lugar das outras pessoas também. Esse é o primeiro ponto para você melhorar os relacionamentos interpessoais, é você reconhecer que cada pessoa tem perspectivas diferentes. O outro ponto é você buscar enxergar e reconhecer as qualidades das outras pessoas. Toda pessoa ela tem como se fosse várias faces, como se fosse um livro. Um livro tem a capa, a contracapa, o miolo, tem várias faces nesse livro. E cada pessoa também ela tem determinadas habilidades. Por exemplo, tem pessoas que são muito boas nos estudos e não são tão boas nos esportes. Ou pessoas que são boas em negociação, mas são ruins, por exemplo, em trabalhos que envolvem detalhamento. Toda pessoa ela é boa em algo e ruim em outro. Toda pessoa ela tem defeitos e qualidades. Porém, se você almeja construir bons relacionamentos, se você realmente quer ter muitos amigos, se você quer melhorar os seus relacionamentos, se você quer harmonizar os seus relacionamentos, busque você próprio reconhecer as qualidades das outras pessoas. Você não precisa necessariamente dizer diretamente para essa pessoa que você admira ela em determinada qualidade. Você pode até mesmo fazer isso se achar um momento apropriado, mas dentro do seu coração, em pensamento, você deve se esforçar para reconhecer as qualidades das outras pessoas também. Inclusive aquelas pessoas com quem a gente não se dá bem. Uma pessoa com quem a gente não se dá bem possivelmente é porque a maneira de pensar é muito diferente. As opiniões são opostas e dessa maneira que os conflitos são gerados. Caso isso aconteça, busque compreender essa pessoa e busque admitir, por mais difícil que seja, que essa pessoa também tem qualidades, também tem pontos fortes. Esforço é necessário nesse sentido, você tem que treinar, você precisa se treinar, se esforçar para reconhecer as qualidades das outras pessoas, mas o esforço ele é válido. Você vai ver que a sua digestão vai melhorar, o seu sistema gastrointestinal vai melhorar, tudo vai melhorar quando você consegue ter uma certa harmonia com as pessoas à sua volta. Só um parênteses que na questão de elogiar as outras pessoas, é importante que a gente evite elogiar demais as outras pessoas e também que caso uma pessoa faça algo errado ou que você acredite que o seu comentário, a sua crítica vai ajudar ela, é importante criticar também ou dar um feedback para que essa pessoa seja para que ela melhore. Então, ser construtivo, uma crítica construtiva, ela é importante também, caso você encontre liberdade para fazer essa crítica construtiva. Não é porque a gente elogia as pessoas ou reconhece as qualidades delas que a gente vai deixar de criticar. Caso haja um momento apropriado, critique, faça a crítica de maneira construtiva para que essa pessoa busque melhorar. Mas a maior parte do tempo é importante que você reconheça também que as outras pessoas também têm qualidades. E por último, reconheça que cada pessoa tem características independentes e mantenha uma distância entre cada pessoa. Para você ter bons relacionamentos, é importante que você seja uma pessoa independente. O mestre Okawa ele comenta que bons relacionamentos duradouros, são construídos por pessoas independentes. Quando você não necessita de nada emocional ou de nada material da outra pessoa, quando você não precisa, você não cria uma dependência dela,
Dessa maneira você vai conseguir construir um bom relacionamento. Quando você é uma pessoa independente e você acredita que existe uma boa distância, é dessa maneira que você consegue criar bons relacionamentos, relacionamentos duradouros. Por isso, busque ser uma pessoa independente. Não dependa dos outros. Claro que você vai buscar ajuda quando você precisa, pedir ajuda é uma forma de humildade também. Mas busque ser independente, não dependa das pessoas. Quando você é independente é que você consegue realmente ter bons amigos. Por isso, se esforce para ser uma pessoa independente. Esse é um grande segredo também para ter bons relacionamentos. O Mestre Okao nos ensina que bons relacionamentos são construídos por pessoas independentes que mantêm uma distância apropriada entre si. Bons relacionamentos são mantidos por pessoas independentes que têm uma distância apropriada entre si. Essa é uma grande chave para a harmonia dos relacionamentos. Esses foram os 3 pontos para a harmonia dos relacionamentos, a gente saber reconhecer que cada pessoa tem diferente maneira de pensar, a gente deve buscar reconhecer as qualidades e os pontos fortes das pessoas e também a gente deve ser independente e manter uma certa distância nos relacionamentos. Esse foi o ensinamento de hoje, a gente vai entrar agora na parte prática da meditação. Vamos lá! Sente-se com a coluna ereta, movimente os ombros e o pescoço para tirar a tensão. Fique em posição de prece, pois vou enviar luz antes de iniciar a reflexão. Harmonize a respiração calmamente. 幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の愛の光流れいる流れいる流れいる流れいる流れいる。Que horas você acordou hoje? Quais os pensamentos que teve desde que acordou até agora? Será que não teve nenhum pensamento incorreto? Será que não agiu de forma incorreta? Não emitiu palavras negativas? Quando algo negativo aparecer no seu coração, é importante descobrir a causa e eliminar essa semente do mal. Reflita serenamente sobre si, desde o momento que acordou até agora.
どうでしょうか。 Como foi a reflexão? わずか5分ぐらいですけれども、 Foram apenas 5 minutos, mas certamente uma luz tênue está saindo por trás de sua cabeça. É a sua aura. Talvez não tenha conseguido eliminar os pensamentos negativos de forma concreta, mas acredito que, à medida que foi olhando para dentro de si, o seu coração foi serenando gradualmente. Certamente sentiu-se mais calmo. Gostaria que prezasse muito este sentimento de tranquilidade. Seria muito bom você conseguir, através desta prática, obter esta tranquilidade a qualquer momento. Se fizer desta prática um hábito, mesmo quando sentir que o seu coração foi fortemente perturbado, será capaz de fazer a reflexão no mesmo instante. Bastam apenas 3 a 5 minutos. Nestes 3 a 5 minutos, olhe calmamente para o seu interior. Pode ser até durante os intervalos do trabalho, pois serão apenas 3 a 5 minutos e ninguém vai perceber. Porém, somente isto vai fazer com que avance para uma grande purificação do seu coração. Por favor, acalme a sua mente. Endireite a coluna. Com a coluna ereta, relaxe os seus ombros. E harmonize a sua respiração. Feche os olhos levemente. Iniciaremos agora a primeira meditação, a meditação do riacho. Coloque as mãos sobre as pernas, com as palmas da mão voltadas para cima. Harmonize a sua respiração e imagine um riacho cristalino. Torne-se a água desse límpido riacho e flua livremente.
Iniciaremos agora a segunda meditação. É a meditação do vento e da nuvem. Distancie-se desse mundo, voando para bem alto no céu. Transforme-se numa nuvem. E lá de cima, olhe para a terra. Permaneça com as palmas das mãos voltadas para cima, para receber a luz do mundo celestial. Transforme-se no vento e voe bem alto. Agora transforme-se em uma nuvem que flutua no céu.
それでは次に第三禅に入ります。Iniciaremos agora a terceira meditação. これは満月瞑想です。É a meditação da lua cheia. 満月瞑想にはいく種類かありますが、 Existem várias maneiras de praticar esta meditação. あなた方の心の中に満月を描く方法。 A primeira maneira é imaginar a lua cheia dentro do seu coração. 湖面に映った満月を見つめる方法。 A segunda maneira é observar a lua cheia refletida em um lago. そして密教のアジ観にも似て、満月そのものの中に自分が入り込み、自分自身が満月となる方法があります。 A terceira maneira é entrar na lua cheia e então tornar-se ela própria, similar a um método tradicional praticado pelo budismo esotérico. 今日はこの3番目の満月瞑想をやります。 Praticaremos esse terceiro método. あなた方は満月を見つめ、この満月そのものになりきるのです。 Visualize a lua cheia e torne-se essa lua cheia. 神仏の子としての実相は、この満月、光り輝ける満月そのものであるのです。 A sua verdadeira essência como filho de Deus é similar a essa lua cheia, uma lua cheia reluzente. では静かに前に合掌に戻してください。 Calmamente, junte as suas mãos em posição de prece.
第三善ではあなた方は平安を得たことでしょう。 Talvez você tenha encontrado paz na terceira meditação. 第四善ではさらに大いなる喜びを得ることになるでしょう。 Na quarta meditação, você irá experienciar uma alegria ainda maior. 第四善のその1は Na primeira parte da quarta meditação, あなた方自身の自分自身の守護霊との対話です。 você irá conversar com o seu espírito guardião. 心を澄まし耳を澄ましたならば Se você acalmar o seu coração e escutar atentamente, 数十年の間あなた方を見守ってきたあなた方の守護霊の声が聞こえてきます。 você começará a receber orientações do seu espírito guardião, que vem lhe protegendo durante todos estes anos.それでは Agora, 第四善の最後に na última parte da quarta meditação, 幸福の科学高級指導霊団やりの光をいただくこととします。 você receberá a luz dos espíritos guias da Happy Science. はるかなる天空より A partir do mundo celestial, あなた方の心に数多くの光が差し込んでまいります。 muitos raios de luz irão penetrar no seu coração.
この喜びを、この温かさを知ってください。Sinta a felicidade e o calor desta luz.
como foi a meditação? Espero que você tenha gostado da prática de hoje. Lembre, por favor, de curtir esse vídeo, compartilhar ele também com seus amigos e familiares. Dessa maneira, mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos e as meditações do mestre Ryu Hokawa. Um abraço.